Bom, gente, mais uma vez, boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês. André, tudo bem, André? André Carvalho, auditor do PAD também, seja bem-vindo. Hoje o nosso webinar está muito especial. A gente vai falar sobre certificação e controle de qualidade em diagnóstico por imagem. É, o Renato vai conversar com a gente, vai falar todo esse processo aí, desde a regulação até o nível de excelência, né, do serviço. O Renato, que eu não vou ousar pronunciar o sobrenome dele, ele ele vai falar para vocês e se apresentar muito melhor, né, do que eu, mas ele é físico, ele é especialista em diagnóstico, né, e é supervisor de radioproteção do CNEM. Trabalha em vários serviços, prestando aí um apoio aí nessa parte nuclear, a Einstein, a Camargo, né, Renato? Não lembro agora quais são os outros todos, ele vai conversar com vocês. E Renato foi muito bem recomendado, né, pelo Dr. Tachibana, que é o coordenador da CAD, trabalha no Hospital Albert Einstein. Ele é diretor da parte de diagnóstico por imagem, né, e trouxe aí esse profissional para conversar mais com a gente sobre todo esse processo que aborda aí controle de qualidade, né, e com base aí nas normas da Anvisa, tá bom? Ele vai falar sobre testes, simuladores, quais são os benefícios da acreditação, né? Além de dar umas dicas aí para a gente de como a gente pode otimizar as doses e preparação para as auditorias, tá bom? Renato, muito obrigada por aceitar esse convite. Muito obrigada aí por contribuir, né, com todo o seu conhecimento para que a gente consiga aí trabalhar nos nossos serviços de diagnóstico por imagem, trazendo essas boas práticas, tá bom? Fique à vontade, aqui é uma sala super tranquila, né? A gente gosta, inclusive, de debate, a gente tem aí as perguntas ao final, e a gente segue sempre, pessoal, aí, conforme as outras webinars. Quem tiver dúvida, já começa mandando no chat para não perder, né? Porque ele vai avançando no tema, então já manda a pergunta logo para não perder. Mesmo que ele responda depois, de repente, já, né, a gente já manda, outra pessoa tem a mesma dúvida. E aí no final a gente conversa, tá bom? E no final também, quem quiser abrir, preferir abrir o microfone para fazer a pergunta, também fique super à vontade, tá? Renato, seja bem-vindo ao PAD, a sala é toda sua, fica à vontade. Boa noite, obrigado aí pelo convite. Eu separei isso em 4 pontos, que é para tentar fazer um link entre a certificação e a legislação. Para não ficar muito solto, eu dividi isso num primeiro momento os requerimentos de tomografia, no segundo momento de fluoroscopia, raio-x, num terceiro sobre proteção às radiações e por último radiação não ionizante. Eu inicialmente queria declarar que eu tenho um conflito de interesses nessa apresentação. Como a Cássia falou, eu trabalho como físico na área de controle de qualidade. A ideia dessa conversa é como os auditores do PAD podem fazer interface com as normas com as normas da RDC, que é a Resolução da Diretoria Colegiado, número 611, aplicado no radiodiagnóstico, né? Em tese, o que a legislação sanitária preconiza é uma avaliação de equipamentos. Segundo, medidas de segurança dos trabalhadores. E terceiro, ela recomenda ah, segurança dos pacientes. Então, esse arcabouço legal, ele tem que ser entendido como avaliação de equipamentos, processos de trabalho dos colaboradores com relação a técnicas e o impacto que isso tem para os pacientes. Isso se manifesta da seguinte maneira: primeiro, tem que existir, sobre o aspecto de certificação, um documento que gere tudo isso que está sendo falado sobre equipamentos, operadores e coisas. Esse documento, de acordo com a legislação, chama-se Plano de Proteção, que descreve as instalações, os processos de trabalho, as barreiras de proteção.
e indica quais são os mecanismos de controle de equipamentos e mecanismos de segurança, e que nesse plano está descrito programas de redução de dose nas diferentes modalidades de diagnóstico por imagens, incluindo os monitores. Eu não vou citar a legislação passo a passo, nem o número, porque não creio que esse é o escopo de vocês. O que eu acho importante é que vocês, como certificadores e auditores, possam entender o que preconiza a legislação, que ela pede avaliação dos equipamentos com relação à resolução, ao contraste. Isso vale para o raio-x, para tomo, para mama, para ressonância magnética, e pede para avaliar o ruído das imagens. Se você tem um parâmetro no painel de controle que diz 50, se você medir com um detetor, ele tem que dar 45 mais ou menos 5, ou seja, tem uma exatidão. E os equipamentos têm que ser reprodutíveis. E tem que ter uma padronização, uma tabela para pacientes pediátricos, magros e obesos. E a legislação que ela preconiza é que tem que ter mecanismos de controle de manual de exposição e controle automático de exposição. O que vocês têm que, de alguma forma, entender é que a norma ela preconiza valores de referência para o raio-x, para a mama e assim por diante. E que a norma RDC ela estabelece limites de tolerância. Se passar desses limites de tolerância, tem níveis de restrição de funcionamento. Quer dizer, o órgão sanitário, o inspetor sanitário, ele pode fechar o serviço. Então, esse é o arcabouço legal. E indica periodicidades. Então, os testes normalmente são anuais. No raio-x e na hemodinâmica, fluoroscopia, tem um pequeno teste semestral. Semanalmente tem que fazer os testes da ressonância e da mama e da tomo. E a resolução pede um teste diário do Phantom de mama. Então, eu estou dizendo que tem limites, níveis de restrição, valores de desempenho para todos aqueles parâmetros que eu vou mostrar agora. Então, os limites e as periodicidades, mas a legislação não indica metodologia. E também não sugere ferramenta. Então, essa pode ser uma dificuldade para vocês auditarem, porque de alguma forma pode usar uma ferramenta e pode usar um protocolo. O que eu gostaria, e eu acho que pode ajudar, é entender se os processos previstos pela RDC, se elas garantem a qualidade. Então, eu vou separar esse primeiro caso, que é o da tomografia. Então, como eu falei, a legislação não diz qual é o simulador. Esse é um simulador do Colégio Americano de Radiologia que tem alguns inserts para medir aquela coisa que eu falei de exatidão, resolução, contraste. Esse é um outro simulador. E esse é o simulador do próprio equipamento, que normalmente não funciona muito bem. Ele funciona somente para fazer testes semanais. E se passar de um determinado valor, o equipamento tem que ser, não pode atender os pacientes. Em alguns casos, a gente consegue ver através do simulador, consigo enxergar, aqui eu perco, aqui eu já perco. Significa que esse tubo tem que ser trocado. Quer dizer, a questão é saber se a avaliação garante a qualidade, né? Quer dizer, a primeira questão é como treinar as equipes. Porque a legislação diz que uma vez por ano tem que treinar, mas não diz o quê. Então, esse aqui é um exemplo prático. Um exemplo prático de um equipamento de tomografia, não com o paciente, a gente colocou lá um boneco, que na física a gente chama de Phantom. Fiz umas aquisições para mostrar os diferentes modos deste fabricante. Legal. Depois disso, treinamos a pessoa, peguei um boneco, chamado um Phantom antropomórfico.
E esse fanto antropomórfico, ele mimetiza um paciente. Se você olhar, isso é um corte axial. Nesse caso, este equipamento, ele tem um comando automático. Você tem que apertar lá, selecionar. Porque se você não selecionar esse botão, você dá uma dose elevada no paciente. Então, essa aqui é uma simulação e ele tem diferentes mecanismos. Existem níveis de referência. Então, neste caso aqui, está acima do nível de referência. Então, eu estou falando sobre um programa de educação continuada para usar melhor o equipamento. E depois que você selecionar esse modo, a dose está abaixo. Então, pode continuar usando. Só que o equipamento ele tem diversos modos de operação. E esse está fora, porque isso é para fazer não exame de tórax. Esse modo do equipamento daquele fabricante é para fazer exame de pelvis. Então, esse é o primeiro exemplo de treinamento, de adequação de protocolo. A questão é que os equipamentos são diferentes. Aquele primeiro que eu mostrei era um 16 canais. Esse é um de 64 canais. Então, eu fiz uma imagem, a imagem do boneco, e medi uma dose. E medi uma dose de novo. Dá para ver que tem mais ruído, para poder treinar as pessoas de como usar os parâmetros de aquisição de imagens. O interessante é que num hospital de médio porte tem diversos tipos. Esse é um de 128 canais com reconstrução interativa. E daí treinamos os operadores a usar um protocolo que desse melhor contraste com a menor dose. Esse é o primeiro exemplo que eu gostaria de dar. A questão é que num hospital, normalmente quem faz PAD, um hospital, ele tem diversos fabricantes. Então, precisamos avaliar os protocolos. Então, esse aqui é um protocolo de rotina. Essa é a imagem do boneco, do Phantom, para um protocolo que estava na máquina com 100 kV. E a máquina disponibiliza diversos parâmetros. E esse aqui é a dose que dá de radiação no exame. Se comparar, ela está quase no limite. Significa que ela irradia mais o paciente e o tubo desgasta desnecessariamente. Então, o que foi feito na avaliação dos protocolos? Uma mudança de técnica, simulando, de forma que a dose esteja dentro dos padrões. Então, na verdade, está melhor que os padrões. De novo, a dificuldade é que existem diversos modelos de equipamentos com diferentes algoritmos de reconstrução e que você não pode ficar ajustando paciente a paciente. Então, a gente usa o boneco para ajustar, e essa é a dose, e esse é o ruído da imagem. Opa, esse é o ruído da imagem. E quanto aumento de dose. E aí fizemos as reconstruções interativas. Não sei se dá para ver aí. Quem está no celular talvez não consiga ver, mas aqui eu consigo ter um ruído aqui e plastificou a imagem. Dali mostra para os radiologistas para poder padronizar. O que eu estou tentando mostrar é que para cada tipo de protocolo você tem uma forma distinta. Esse é do equipamento de um outro fabricante, que tem um outro algoritmo. E que você pode usar diferentes técnicas. E essa é a imagem do boneco. E o limite lá, em média, é 2 miligrays, e aqui está dando 1,2, que essa foi a técnica selecionada. Ó, esse é o valor aqui, ó. E médio. E a gente está abaixo da média, que significa que está seguro. A dificuldade é que esse é um outro fabricante. E essa é a imagem. E aí você tem que simular essa imagem e reconstruir essa imagem até chegar num nível bom. Mas isso vale para um protocolo de tórax pediátrico de uma criança de 5 anos, que é esse boneco.
Se você tiver uma criança de 10 anos de idade, já não dá mais para usar esse aqui, você tem que usar esse aqui, porque tem mais espalhamento. Então, eu mostrei um caso do equipamento Philips, um caso do equipamento GE, esse equipamento é um Canon, um outro é um equipamento GE, mas para tórax, que é diferente o protocolo. E vocês podem achar que é preciosismo, mas normalmente num hospital tem 200 técnicos. Por exemplo, no Einstein tem 18 tomógrafos, no Fleury tem 15 tomógrafos só em São Paulo. Então, e esse é o equipamento. Levamos o Phantom antropomórfico de pelvis, essa era a dose que dava. Mudamos o protocolo e treinamos via web, e a dose aqui é um quarto do que está dando. Quer dizer, um tubo de tomografia ele custa alguma coisa como US$ 100.000. O equipamento tá aqui, está calibrado, o teste de controle de qualidade está ok, foi feito, mas a dose que usava era excessiva. Não era acima do máximo, mas era excessiva. O que eu estou tentando mostrar é que a validação desses protocolos tem a ver com o melhor ajuste da máquina. Aqui é um último exemplo que a gente fez junto com o pessoal da Cardio, quer dizer, um equipamento Canon, foi feito lá no hospital, que tem vários protocolos. Você pode mudar a frequência cardíaca, o filtro, a tensão, um algoritmo de reconstrução. E daí, para não irradiar o paciente, pegamos um boneco, um Phantom, que mimetiza o coração. E esse aqui são as artérias, de diferentes tamanhos. E isso é colocado, esse fantoma, para treinar as pessoas e padronizar, é colocado com uma bomba de fluxo, então ele mimetiza a frequência cardíaca. Vai até 120, se quiser. E essa é a imagem do coração. Aqui são as artérias. E você pode medir isso. Não importa, mas você tem como medir isso. E fazer uma conta do contraste. E nesse equipamento tem diversos protocolos que você pode. Qual é o melhor protocolo? É aquele que dá a melhor qualidade da imagem com a menor dose de radiação. E daí você treina as pessoas para isso. E ele tem para diferentes frequências. Não quero entrar em detalhe, mas esse é o melhor dos protocolos. Tem que mostrar para o radiologista, depois treinar os técnicos, com toda essa gama de um único fabricante num único exame. Eu não estou falando de crânio, pelvis, tórax, nem abdômen. Eu estou falando de um único exame que é de cardiovascular. Vou mostrar alguns outros exemplos, que se os testes previstos pelo garantem o processo de qualidade. Então, primeiro, não existe indicação de qual ferramenta pode ser usada, muito menos de metodologia. Na prática, significa que quem é um auditor do PAD, da ISO, do que for, não pode perguntar muito sobre a metodologia, porque não é exigido. O problema é que na grande maioria dos hospitais, mas assim, na grande maioria, usa-se um excesso de radiação desnecessário. O equipamento está calibrado, mas usa uma dose muito maior do que precisa. Basicamente, usa uma dose maior porque as pessoas não conhecem os equipamentos. Então, aqui é uma simulação que foi feita no Hospital Sabará. Então, aqui é um arco cirúrgico. E aqui eu coloquei 4 centímetros de alumínio para mimetizar um paciente de 70 quilos, e aqui é um detetor de radiação. Bom, essa é a imagem. Quer dizer, aqui é o paciente, aqui é o detetor. Aí eu peguei aqui, usei e apertei esse botãozinho aqui, que é sem magnificação, passou essa dose. Magnificação 1, aumentou a dose. Magnificação 2, aumentou mais ainda a dose. Ó. Quando aperta isso aí, aumenta a radiação, aumenta a qualidade da imagem. Isso é uma questão interessante, porque a maioria dos cirurgiões só opera com o equipamento aqui.
em máxima magnificação, em máxima taxa de dose, irradiando desnecessariamente o paciente, ele e o técnico, e o tubo durando menos. Para poder mudar esse paradigma, eu peguei lá de novo um boneco, junto com os meus colegas. Botei um boneco que mimetiza uma pelvis, aqui é um detetor de radiação. Sem magnificação, essa é a dose. Com magnificação 1, essa é a dose. Com magnificação 2, essa é a dose. Dá mais do que o dobro. Aonde usa isso aqui? Quando você quer ver um pequeno vaso. Quando você começa uma cirurgia, você não precisa usar isso. Não precisa usar isso. Se é um paciente mais obeso, você aumenta para cá. E você quer ver um pequeno vaso, você aumenta para cá. Viu? Volta para cá. E essa é a imagem do Phantom. E esses equipamentos, eles têm múltiplos recursos. Ele tem um recurso que permite dar metade da radiação, chamado meia dose. Então, ó, aqui é a dose normal, aqui é a metade da dose. Tem mais ruído na imagem, mas está calibrado. Ou alta dose, quando é um paciente obeso ou quando quer fazer uma vascular. Por que que o pessoal, os cirurgiões usam isso e os técnicos também permitem? Porque não entendem qual é a relação entre esse parâmetro e a dose. Significa que para poder utilizar bem os procedimentos de arco cirúrgico, eu tenho que treinar os técnicos e os médicos usuários. E essa técnica, isso aqui é o equipamento GE, essa técnica, de novo, é uma simulação para treinar as pessoas. Isso aqui é um alumínio, ó, que está aqui. 2 centímetros de alumínio mimetiza um paciente pediátrico, perdão, 4 centímetros um paciente normal, 6 um paciente obeso. E essa é a técnica que passa, e daí a gente consegue mostrar para os cirurgiões que no modo automático você pode apertar este botão aqui e dar meia dose que a imagem fica boa, porque o monitor do arco cirúrgico não é um monitor de diagnóstico, é um monitor de visualização, então ele não precisa da máxima resolução. Um segundo exemplo que é interessante é que os equipamentos de fluoroscopia telecomandado têm um botão automático. Então, eu coloquei aqui para treinar os técnicos 2 centímetros de alumínio mimetizando uma criança, né, de 5 anos. Aqui um detetor de radiação. Essa é a técnica no modo automático e essa é a dose que passou. Daí, aumentei para mais 2 centímetros e daí aumentei o tamanho do paciente, aumenta a dose. Aumenta também a técnica. E aumentei e aí, olha que interessante, coloquei um bário, que é um elemento, para fazer exame contrastado. Então, quando faz isso, ele aumenta a dose. Isso significa que o técnico tem que saber colimar as imagens para manter a técnica baixa. E o equipamento, assim como o arco em C, o equipamento telecomandado, ele tem diferentes modos, sem magnificação, magnificação 1 e magnificação 2. Aqui é a Mag 1. Aqui é a dose, não importa o valor, mas é quanto deu de dose. Aqui é a Mag 2. Quando magnifica, se aumenta a dose, mas se aumenta a resolução. Se olhar com mais detalhe, eu tenho melhor resolução aqui do que aqui. E os equipamentos telecomandados, eles têm distintos filtros. Então, eu coloquei aqui 3 placas medindo isso. Essa é a dose, taxa de dose. Se eu apertar aqui, ele entra um filtro de alumínio que reduz a dose. E se eu selecionar esse aqui, menos ainda. Se eu selecionar para criança, esse aqui, ó. Então, a questão é por que que a maioria dos operadores só usam sem filtração adicional? Porque quando você filtra, você reduz a dose, você aumenta a energia do feixe, melhora a qualidade da imagem e o tubo dura mais. A mesma coisa acontece nos equipamentos de angiografia, de novo é um simulador, onde tem a flecha tem um medidor de dose, então quando você angula, você tem mais dose. Significa na prática que tem que orientar a equipe de anestesista, a enfermagem, os circulantes a ficar deste lado, não deste lado aqui. E tem que orientar os operadores a usar a maior
desculpe, a menor magnificação, então se você tem 100 magnificação, essa é a dose, aqui magnifica 1, 2 horas. Você tem mais do que o dobro da dose. E quando você aperta o pedal de cine, olha lá, você tem 10 vezes mais radiação. E você pode colocar na saída do feixe para um exame de angiografia um filtro que tem lá no equipamento. E aí você melhora. E sem o filtro, você aumenta a dose e piora. E é importante que os operadores entendam o que está acontecendo para saber qual é o risco, por exemplo, de uma cerebral, de uma angiografia cerebral. Quanto de dose tem. O engraçado é que aumentou, desculpe, o triste, não é engraçado, é que esses equipamentos todos têm um saiote, têm um visor, e a maioria, muitos profissionais de hemodinâmica e angiografia não usam. Então, o que a gente observa é que aumentou a incidência de catarata. Então, essa é uma questão de segurança. De novo, o que eu estou dizendo é que o equipamento está calibrado, os operadores têm que ser treinados de como usar o equipamento, no caso este aqui, e daí a gente faz um treinamento prático. E a ideia é poder treinar as equipes em separado, de cabeça e pescoço, pelvis e assim por diante. Que é a mesma coisa na mamografia. O equipamento está calibrado, você tem que fazer alguns testes, medir o ruído e ver se tem artefato, verificar, orientar o supervisor a ver se tem que ter um registro se tem essa supervisão ou não. E se tem artefato de imagem. Tem que ter um livro, ou um caderno, ou um formulário dizendo que para poder ver. Aqui é um artefato, o que foi feito. Você não precisa saber reconhecer o artefato, mas você tem que saber se tem um indicador que é a presença indesejável na imagem. Segundo, qual foi a medida corretiva? Terceiro, se essa medida corretiva foi verificada. É sempre esse processo. Como terceira parte, o que eu gostaria de falar é sobre proteção das radiações. Aqui, de novo, é uma simulação num centro cirúrgico com equipamento, um arco em C, o tubo está aqui, o detetor está aqui está o nosso paciente, que é um boneco, que é um phantom. Aqui é um detetor de radiação. Se não orientar o técnico, se o técnico ficar aqui vendo a cirurgia, a 1 metro de distância, ele toma essa dose. Não importa agora qual é o valor da dose. O que importa é que se ele der 2 passos para trás, olha o que acontece com a dose. E se ele ficar aqui, olha o que acontece com a dose. Então, daqui para cá, eu tenho um fator de 4,5 de redução na dose de radiação. Significa que tem que dar 3 passos para trás. Usando o avental de chumbo, ele reduz em mais de 90%. Na grandes vezes que a gente testa os aventais, a RDC pede para testar os aventais de chumbo, a gente vê isso. Aventais danificados. Porque os aventais, depois da cirurgia, muitas vezes são jogados no chão e quebram. Ou são acondicionados de forma inadequada, ou botam 10 aventais no mesmo cabide, eles têm que ser guardados assim. Na fluoroscopia, na hemodinâmica, no telecomandado, o avental tem que ter meio milímetro, 5 milímetros na frente, ou seja, meio centímetro, e 0,25 atrás. E no raio-x convencional, e na tomo, 0,25. O que tem que os operadores entenderem é que os equipamentos digitais, eles permitem você colimar. Aqui é a imagem de colimar. Esse aqui é o meu detetor de radiação, como se fosse uma coluna. Essa é a imagem do boneco. E se eu abrir toda a colimação? Então, o que acontece? Quando eu faço isso, a quantidade de radiação que espalha no paciente é 6 vezes menor no paciente e no operador.
Não sei se dá para ver, aqui é um boneco, é um fantoma, aqui é um detetor, aqui é uma dose arbitrária, não importa. Mas quando o técnico abre a colimação, ele dá 3 vezes mais doses. E ele abre a colimação, na verdade, porque quando o equipamento é iniciado, ele fica com toda a colimação aberta. E aí, se você não treinar, ele aumenta a dose. Tipo assim. No exame telecomandado, esse é um real que nós fizemos no hospital, aqui, se o operador tivesse aqui, ele recebia uma dose. Se ele der um passo na diagonal, e o que acontece? Ele dá um passo para ficar na diagonal, para olhar o paciente, e ele recebe o dobro da dose. Aonde que acontece muito isso nos exames de vídeo de glutograma, que a fonoaudióloga não tem ciência e toma uma dose necessária. Nos exames enemopácicos, exames contrastados. Então você tem que ficar. Tem uma TV lá na sala. Você não precisa ficar olhando o paciente, você está vendo a imagem. Eu só estou falando que existe uma influência da geometria na radiação espalhada e num equipamento está totalmente calibrado. Totalmente calibrado, mas a dose do operador e do paciente é desnecessária. E naquele documento inicial que eu falei, do plano de radioproteção, tem que dizer quanto de chumbo tem. Mas não adianta você blindar toda a sala se o operador deixa a porta aberta. Por isso que um dos papéis do auditor é ver, foi treinado? No que ele foi treinado? Se ele trabalha em tomografia, ele tem que ser treinado em tomografia. Se ele trabalha em mamografia, em hemodinâmica, não é simplesmente pegar um papel. Então, sugestão: olha se a ementa do treinamento é adequada com o perfil de profissional. E verifiquem se as áreas, você não precisa saber como faz, se eles forem medidos. E aqui é um lugar que está vazando radiação. Então, no laudo tem que estar lá. E tem que avaliar a radiação depois que troca os tubos. E tem que ter um cálculo de blindagem para dizer que aquela instalação é segura, porque muitas vezes tem uma sala que está baritada, troca o equipamento e o cara não calcula e usa mesmo, aí não é seguro. E isso é uma coisa fácil de vocês verem se tem ou não tem sinalização nas salas. Último tópico. A RDC introduziu a avaliação de equipamentos que não emitem radiação ionizante, como ultrassom e ressonância e monitores, né? Novamente, a legislação sanitária não indica qual é o simulador. E esses são os possíveis simuladores. Também não indica qual é a metodologia, e essa é uma metodologia. Então, você coloca o probe aqui do ultrassom, aí você vê até onde você consegue ver. É interessante que esses simuladores, de acordo com o fabricante, ele tem que voltar para a fábrica a cada 5 anos, mas isso é nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, que é um lugar quente, que você coloca o simulador, que é um gel, e ele evapora. Depois de 3 anos, você tem que trocar, já tem que mandar para os Estados Unidos. E esse é o que tem dentro do Phantom. E você tem que testar todas as sondas e não uma só, para evitar isso aqui, que são artefatos das imagens. Artefato das imagens. A legislação não diz que se tiver dano nas sondas do ultrassom tem que trocar, mas o problema, estou dizendo sobre qualidade de imagens, que se tiver alguma lesão aqui, não enxerga. Isso significa que esse é uma sonda, um probe de ultrassom que deve ser trocado. Neste caso, ele está muito na borda. Mas se tiver numa outra situação assim, não pode operar. A RDC não diz isso, mas num laudo de qualidade diz que a sonda tem que ser trocada.
Então, aleatoriamente, o que eu sugiro não é olhar todo o laudo, mas ver na conclusão se tem não conformidades. Porque senão, vira isso. Nós fizemos uma avaliação e 50,3% de todas as sondas que a gente testou, olha, de hospital bacana. Não tinha nenhum, assim, tudo. 50,3 tinha algum tipo de não conformidade, que gera isso, que gera isso. E a legislação pede para testar o modo Doppler. Então, também, se não testar o modo Doppler, que é isso, e aqui está calibrado, aqui não, perdeu a informação. O que é importante nessa gestão da qualidade é que você tem uma linha de base quando o equipamento é instalado e depois o que acontece com ele. Quer dizer, eu consigo enxergar tudo isso aqui, é que eu perdi a informação. A legislação não diz isso, mas as boas práticas de qualidade significam que você tem que estabelecer para todas as modalidades uma linha de base. E a mesma coisa é na ressonância magnética. Não diz qual é o simulador, não diz qual a metodologia. A gente acha interessante usar essa metodologia. Não sei se é a melhor, não, e a gente usa esse Phantom, que também não sei o que é ser melhor. Mas que permite a gente fazer as imagens e tem que testar todas as bobinas. A legislação não diz isso, mas tem que testar. Resolução, contraste, ruído, artefato. E semanalmente tem que fazer um teste do equipamento de ressonância. E tem que ter mecanismos de controle para evitar isso. Tem que ter sinalização, tem que ter um medidor de eletromagnético, pode ser na pole, não diz qual é, né? Mas esse aqui ajuda no caso dos pacientes para ver se tem metal. Esse aqui ajuda para evitar que aconteça de encontrar uma ceradeira. Então, tem que ter um programa de treinamento dessas pessoas que circulam aqui. E não adianta a pessoa fazer um programa. O cara trabalha na ressonância magnética, ele vai na internet, faz um treinamento de proteção radiológica do raio-x. Não, ele tem que fazer um treinamento. E nessas questões, tem uma que é difícil de lidar, é que os monitores de diagnóstico, esse é um monitor de mama de 5K, esse é um do MEC que tem 2K, que não dá para monitorar. Esse é um de desktop que tem 1K. E esses monitores que eu citei aqui, eles não têm um algoritmo de medição de contraste, de ajuste. E precisa ter, porque ele se descalibra, precisa ter isso para ajustar. Então tem o mínimo de candelas, o mínimo de resolução. Esse aqui eu estou meio terminando, não entrei em detalhe quais são os testes, mas assim, quais são os desafios? Primeiro, para vocês inspecionar diferentes tecnologias e diferentes fabricantes. Os desafios é verificar se as normas de segurança estão sendo adequadas para hemodinâmica, para ressonância magnética, para medicina nuclear, que eu não citei, mas para o raio-x. Identificar se a instalação tem um programa, um plano de radioproteção, se não, Ctrl+C, Ctrl+V, se indica se foram feitos os treinamentos, se tem os memoriais de cálculo de blindagem. E, principalmente, solicitar indicadores de qualidade, de dose de radiação dos funcionários, indicadores de qualidade, se as sondas foram trocadas ou não, e assim por diante. Cássia, era isso que eu tinha preparado. E se tiver alguma observação, e se precisarem ali, eu estou à disposição, Cássia. Excelente, Renato. Excelente. Muito obrigada. Nossa, foi ótimo. Inclusive, que nós temos alguns auditores aqui, até para contribuindo aí.
com que, de fato, eles podem. É só um minutinho, só um minutinho. Tá Pega bom. para mim isso aí. Tem Acho um. que não só auditar, né, simplesmente para checar a norma, né, a adequação à norma, mas também para agregar valor, né, pro, Exato, né? Eu acho que exato. sempre conversa, né? Como que a gente pode não só ir lá como sendo verificadores, mas também como a gente pode agregar para o cliente. E várias vezes, o que você me chamou a atenção é assim, isso não tem na legislação, mas é uma boa prática, né? Traz segurança, né? E também você citou bastante a questão do treinamento de pessoas, né? Renato, acho que isso, muitas instituições têm muita dificuldade, né? A gente tem visto alguns eventos que acontecem, que existe o protocolo, existe o processo, mas a equipe acaba não aderindo ou não sendo talvez eficaz aquilo que a instituição está tentando passar, né? Às vezes também por infraestrutura que não está de acordo com o próprio procedimento, não ajuda, não contribui, né? Os recursos que ela tem, a própria infraestrutura. Então, o procedimento diz uma coisa, mas na prática ali você vê que não acontece. O que que você tem visto assim? Quais são os maiores desafios com relação a isso? A instituição treinar, a instituição passar e de fato chegar na equipe da ponta, né? Então, acho que as instituições que têm uma estrutura organizacional e integrada, como o setor de imagens está integrado com o setor do segurança do trabalho, que está integrado com o setor de cuidados do paciente, que está integrado com SESMIT e com programas educativos. Isso funciona, porque certificam, fazem algumas avaliações. Então, essas instituições que têm isso, elas têm uma preocupação maior com a educação continuada. Então, o que nós tentamos fazer é programas de educação práticos na saída dos plantões. Então, das 15 para as 11 às 11h15, meia hora, a gente faz aquelas simulações com o pessoal que está saindo, aí o pessoal que está entrando, depois a gente faz das 3, De e forma então, prática de e de forma forma prática. prática. Com os médicos já é mais difícil, Uhum, porque não por arrogância, não tem nada a ver com isso, mas porque a grande maioria dos médicos dos serviços, eles são terceiros, né? Eles uhum. não fazem parte do, do, Do grupo do Estado. CLT, né, do Estado. É. Uhum, E daí também não se sentem participativos. Alguns lugares vem, por exemplo, a gente faz teste de treinamento da hemodinâmica, aí leva o uhum. phantom de crânio, o cara fica, muda a técnica, tal, ajusta. Mas a gente não certifica que ele participou, não. Na Tomo também. Tem uma dificuldade que os radiologistas, depois de alguns anos, quando eles foram para centrais de laudos, eles Uhum, perderam o contato mais aprimorado, né, com a tecnologia. Então, na geração do Valdeir, que é a minha geração, o uhum. médico, o técnico, eles ficavam ali no comando dos equipamentos da tomo, da ressonância. Então, eles sabiam maximizar os recursos. Hoje, eles só recebem a imagem, né? Então, enfim. Então, é, até alguns anos atrás não existia uma legislação de educação, nem certificação. Quer dizer, hoje já existe, né? Legislação, certificação, quer dizer, já é um step mais avançado. Aí tem só tomar uns cuidados que eu acho para auditor é assim, tipo, o auditor é um cara que está olhando o todo, né? Sim. E não olha É, só especificamente o que pede a legislação ou estritamente até a norma. ele tá olhando o todo. Exatamente. Então, se não perder, se perde essa questão, tipo assim, cadê os testes semanais da Tomo? Tá aqui no computador. Tá guardado. Ah, não, eu quero que seja impresso. Bom, aí assim, começa.
É legal estar impresso? É legal se tiver algum registro que alguém está validando isso. Aí é legal, porque senão fica um contra Ter o teste é a evidência dele, independente do formato, se é formato e do físico. formato. Então, Exatamente. aí, só tomar porque assim, a legislação é muito grande. Eu falei nessa meia hora, uma legislação, e é muito grande, é muito extensa, em alguns momentos ela é mal descrita. Então, eu acho assim, eu tenho certeza do que eu vou falar agora. Vocês, como auditores, quando vocês pisam no hospital, e pelo como o cara do estacionamento da portaria trata vocês, você já sabe se aquilo funciona bem ou funciona mal o hospital. Porque se na porta de entrada já funciona mal, você fala, puta, o resto vai funcionar mal. Então, e uma das portas de entrada do sistema é o pronto-socorro, não tenho dúvida, e é a radiologia, a imagem. Quer dizer, o cara vai no pronto-socorro e vai na imagem. Então, se a imagem funciona mal, se não tem os indicadores, daí você expande isso para todo o serviço. Quer dizer, então eu só iria com cuidado, porque é muita lei, é muita norma, e tem Sim, pessoas tipo o André que conhece, então é mais fácil lidar. Os outros colegas eu não sei, mas às vezes consegue lidar. sim, Pô, sim. é isso. É. E deixa eu aproveitar que você teve um momento que você falou sobre o telecomando, né? O Colégio Brasileiro acabou de divulgar uma diretriz escrita e até pegando o gancho, né? Quando você fala da legislação, hoje a nossa legislação para a parte de telecomando ela não é tão abrangente, né? E aí o colégio teve essa preocupação de descrever uma diretrizes com boas práticas, né? Baseado aí em várias literaturas e em profissionais também que são da área, e para trazer, né, para a sociedade esse documento como um guia, né, uma diretriz mesmo do que a gente pode entender em segurança em telecomando. Eu queria saber de você, já que você tocou nesse assunto, né, em algum momento, como que você tem observado, assim, tem Então, dificuldades, lacunas, né, não habilidade, é muito protocolo, bem. Não, documentação. não é uma boa percepção, porque o equipamento telecomandado é muito caro e tirando aí grandes hospitais, a maioria que tem equipamento telecomandado que faz exame contrastado, é um equipamento muito sucateado, mas muito sucateado. E muita dose de radiação necessária. E dois, é, os operadores continuam usando os mesmos paradigmas. Então, eu tomaria um cuidado assim, tipo fonoaudióloga. Se faz sempre o mesmo exame, ela usa o dosímetro, se a dose não é muito excessiva, porque abre muita colimação, usa excesso de MA, se irradia às vezes criança, acompanhantes desnecessariamente. Quando se você só fechar a colimação aqui, a redução cai 60% do paciente em você. E daí, se der um passo e meio, um passo para trás na direção da mesa, a radiação cai 90%. Então, as pessoas aprenderam a mexer em equipamentos com câmeras CCD, com intensificador de imagem. Hoje, o equipamento é de flat panel, hoje é equipamento digital e que as pessoas não sabem usar. Quando a gente faz esses treinamentos, é super assim. Na verdade, o treinamento, só para deixar claro, não é que a gente dá aula, a gente coloca lá o fantoma, coloca o detetor e fala para a pessoa, pisa. Aí ele pisa, quanto deu de radiação? Deu tanto. Agora mexe em tal botão, quanto deu? Deu a metade. Então, agora mexe nesses três botões, deu 50%, ó, deu agora 25%. E a imagem? A imagem ficou boa, ficou ruim. Quer dizer, é uma Sim, coisa meio prática, porque naquela meia hora, 40 minutos, é isso que você tem. sim, sim. Muito bom, muito bom. Olha, Cássia, ui, boa noite. boa Posso noite. me intrometer aqui? Com É, certeza, André. Seja Consegue bem-vindo. colocar, Nosso botar ela embaixo? especialista em PAD aí. primeiro, boa noite a todos. Se tiver um pouquinho de ruído aqui, é véspera de feriado, eu estou viajando com a família aqui, mas não ia perder
a aula aí do professor Dimenstein, que é sempre brilhante. É, Pegando um gancho aí do que você perguntou, né? E da resposta do Renato, com relação a telecomando, né? Saiu a normativa agora, a orientação do Colégio Brasileiro versus PAD aí. Eu acho que o que Renato falou é brilhante em relação a equipamentos de telecomandado. Como ele falou também aí em relação ao uso das fonoaudiólogas, que se a gente tem dificuldade de treinar radiologista que fez uma residência e teve uma vivência no mundo da radiologia, já é uma dificuldade. E olha que Renato está falando de um grande centro como São Paulo. E aí eu traria isso para o Nordeste e Norte, que a gente está, de certo modo, mais remoto e com todas as dificuldades da região. Aí ele levantou em relação às fonoaudiólogas, que é um exame necessário, é interessante, mas requer um treinamento mais efetivo dessa equipe, uma vez que eles não têm uma vivência no universo da radiologia. Brilhantemente. Mas eu queria pegar o gancho aqui do mundo dos telecomandos agora, né? É, que sim, na minha opinião, a gente vai ter uma porção de dificuldades em relação à segurança, à solicitação do exame e o que efetivamente foi realizado. A gente tem que lembrar que a gente tem equipe técnicas. Se a gente tem dificuldade de equipe técnica operando um único equipamento e dedicando sua concentração para aquele equipamento, lembrar que agora o mesmo operador pode estar operando 3 equipamentos em locais distintos, com solicitações diferentes, é, e tudo isso de modo digital, né? O que pode ajudar em muitos fatores, pode também complicar. Então, eu acho que vai ter uma dinâmica aí até se estruturar. Por outro lado, a gente tem que lembrar que função do CBR, né, é levar o diagnóstico por imagem a todo o país, né? Inclusive, parte da nossa missão como PAD auditar desde uma clínica pequena que tenha um equipamento de ultrassom até o exemplo do Einstein, Sírio, que são grandes centros de referência no país. É, eu acho que eu queria parabenizar basicamente a aula do Renato, só lembrando um outro fator também e pegando como um gancho que Renato levantou lá com relação às orientações dos transdutores, o gel e a orientação para alguns países. A gente tem que lembrar também um fator importante, que o Brasil tem dimensões continentais e o tipo de clima que a gente tem em determinadas regiões, como o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, que são climas em algumas fases do ano bem úmidas. A gente tem o Centro-Oeste, a região ali de Brasília, que tem climas extremamente secos. E os equipamentos respondem diretamente a isso e estão diretamente ligados ao fator de qualidade de exame propriamente dito, de desgaste de equipamento, de componentes eletrônicos e tudo mais. Então, eu acho que o olho do responsável por isso precisa estar atento aonde ele está inserido, em que meio ambiente, em que condições de energia fornecida por equipamento, que condições de de ambiente ele está, de umidade e temperatura, entre outros fatores, né? Que foi também levantado pelo Renato aí brilhantemente. E aí eu acho que, para finalizar aqui, eu acho que a função do auditor PAD, como a gente sempre fala no início de cada auditoria, não é um caça às bruxas, né? A gente não entra na clínica procurando não conformidades, né? Eu acho que a filosofia do auditor do PAD é uma auditoria de conformidade e que a gente tenha a vivência, a expertise, e saiba entender a situação de cada local, obviamente não deixando de atender a norma,
né? E que a gente também consiga construir melhorias nos processos de auditoria. Essa é a minha posição como auditor, né? Eu gosto de trocar a ideia e entender cada processo que está sendo executado na clínica. Por fim, eu acho que Renato, mais uma vez, foi assertivo quando ele disse que você sabe o resultado da clínica pela recepção, né? Quando ele falou lá, você já sabe se como você foi recebido pelo porteiro, se o cara recebeu você bem, o resto do processo vai ser bom. Uma vez eu escutei de um grande empresário que você avalia isso pelo jardim, né? Pelo gramado. Se o gramado estiver bem cuidado, então o resto da instituição deve estar bem cuidado. Já é uma boa impressão. Então, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado, Renato, pela brilhante apresentação e bom feriado a todos. Vou continuar aqui assistindo o resto da discussão. Obrigada, André. Obrigada pela participação, obrigada pela contribuição aí sempre com o PAD, não só como auditor, mas também como técnico aí, físico, para nós. Muito bom, gente. Acho que está todo mundo tímido hoje, não temos perguntas aqui, mas foi bom porque eu tirei as minhas dúvidas. E, Renato, você foi brilhante, muito obrigado mesmo por nos ajudar e contribuir aí com todo o seu conhecimento, todo o seu know-how, sua experiência, né? Para a gente, para o PAD, não só para os auditores, como também para os auditados, né? Que agora vão conseguir aí fazer alguns ajustes, olhar para dentro, né? Das suas instituições e, e, e verificar se realmente, né? Eles estão adotando aí boas práticas. Gente, muito Ótimo. obrigada. Desculpa, pode falar. Não, é legal sempre trocar informação. Eu não sou professor, assim, então quando eu olho assim e vejo, eu estou numa ponta e é legal trocar essas informações, né? E acho que a gente pode contribuir. Não eu, mas assim, a Associação de Física pode contribuir bastante, né? Em poder estimular os colegas a serem auditores, os biomédicos, os físicos, que acho que é importante, porque quem não é assim, dessa área de saúde é mais difícil entender os paradigmas, né? Então, eu vou tentar ler lá a instrução que vocês fizeram na segunda-feira, na terça, Sim, ótimo. e agradeço aí a todos, desejo um bom feriado a todos. Uhum. Gente, muito obrigada pela participação. Bom feriado para todos. Essa webinar vai ficar gravada e disponível lá no site do PAD, tá bom? Através do YouTube. Um Muito abraço, bom. Um abraço, Renato. Muito obrigada. Boa noite, gente. Tchau, tchau. tchau.